Graça e paz a todos os irmãos, todas as irmãs. Quero convidar você a abrir a sua Bíblia em Romanos, epístola do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo de número 8. Vamos ler a partir do verso de número 26, Romanos 8, a partir do verso 26. Interessante o hino que o irmão cantou, pois reflete um pouco daquilo que vamos meditar hoje. Romanos 8, a partir do versículo 26. Diz assim: do mesmo modo, o Espírito nos socorre na fraqueza, pois não sabemos como devemos orar, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos que não se expressam com palavras ou gemidos inexprimíveis, e aquele que sonda os corações sabe qual é a intenção do Espírito. Ele intercede pelos santos segundo a vontade de Deus. Obrigado, Senhor. Obrigado pela Tua palavra, obrigado pela Tua igreja. Obrigado pelo Teu Espírito, que é a Tua presença aqui conosco, em nós e através de nós. Pedimos então que o Teu Espírito tenha liberdade para ministrar a cada mente, a cada coração, e que saiamos daqui hoje instruídos, saiamos daqui hoje edificados, fortalecidos pela Tua palavra. É a nossa oração para a Tua glória, e em nome de Jesus, amém. Espírito Santo, ore por mim, leve para Deus tudo aquilo que eu preciso. Me ajude nas minhas fraquezas. Não sei como devo pedir. Espírito Santo, vem interceder por mim. Não sei quantos aqui já ouviram essa canção, mas é uma canção que me agrada. Talvez aí para os ouvidos mais eruditos não alcance todas as exigências musicais, mas me agrada pela melodia e também porque toca numa doutrina muito pouco comentada, estudada, falada, pregada por nós, que é a intercessão do Espírito Santo. O mesmo Espírito que é Deus, o mesmo Espírito que foi derramado no dia de Pentecostes, o mesmo Espírito que nós recebemos no momento da nossa conversão, somos batizados no Espírito Santo, somos selados pelo Espírito Santo, Ele é o penhor da glória, Ele é a primeira bênção celeste das muitas que ainda vamos receber. É como se fosse um penhor mesmo, uma garantia de que as outras bênçãos que Cristo já conquistou para nós na cruz virão. Ele é a primeira bênção, as outras ainda virão, mas nós já temos uma bênção celeste que é o Espírito. Esse Espírito Santo que veio habitar em nós, dentro de nós, para realizar uma obra de santificação, que nada mais é do que formar em nós o caráter, a imagem de Jesus Cristo. Ser salvo, como eu costumo dizer, não é simplesmente ir para o céu. Se formos para o céu como estamos, faremos do céu um lugar muito parecido com a terra. Então, ser salvo não significa apenas ir para um lugar, mas se tornar como Jesus. E é essa obra que o Espírito Santo vem fazer em nós. O fruto do Espírito nada mais é do que as virtudes de Jesus sendo produzidas em nós. Esse mesmo Espírito Santo que nos capacita com dons.
que ao compartilhar do poder de Jesus, aquele mesmo poder que operou em Jesus, Jesus compartilha conosco uma fração desse poder, para que possamos então servir o corpo de Cristo e testemunhar ao mundo do seu Evangelho. Então, esse mesmo Espírito, além de fazer todas essas coisas por nós, em nós e através de nós, ele assume ainda uma outra função, que é interceder por nós. O Espírito intercede por nós. O Espírito nos ajuda a orar. Tem um pregador que diz assim: quando você sentir um impulso para orar, não resista ao impulso. Pare tudo que você estiver fazendo e vá orar. É um chamado de Deus à oração. E você pode ter certeza que você não vai perder tempo, você vai ganhar tempo. Não importa aquilo que você estiver fazendo, você vai ser ajudado. Você vai ser abençoado. Então esse Espírito, ele assume também a função de interceder pelos santos, de interceder por nós. Parece que enquanto Jesus intercede por nós do seu trono no céu, o Espírito Santo vai interceder por nós a partir do seu trono no nosso coração. Espírito Santo intercede por você. O Espírito Santo te chama à oração. O Espírito Santo te ajuda na oração. Pergunta, irmãos, do que consiste essa intercessão do Espírito? O que significa dizer que o Espírito Santo intercede por nós? Bom, primeiro é que o Espírito, ele traduz, ele completa a nossa oração. Não sei se você já teve essa experiência, mas essa é uma experiência que eu tenho nas minhas orações. Tem vezes que eu sinto que o Espírito ora por meio de mim e eu saio da oração com a certeza que Deus ouviu. É uma oração assim que a gente sente que chegou lá no trono, que chegou lá no céu. E a gente sai da oração descansado. Não, essa oração, eu tenho certeza, está lá nas mãos do Senhor. Mas tem algumas outras orações que, ao terminar de orar, eu saio me perguntando: será que Deus entendeu? Será que Deus compreendeu o que eu quis dizer? Porque parece que ficou faltando alguma coisa. Parece que eu não consegui expressar a Deus tudo o que está no meu coração. Eu saio com a dúvida se eu consegui dizer para Deus de fato o que eu precisava dizer. E eu penso que essa não é uma experiência apenas minha, porque o nosso vocabulário humano não tem palavras suficientes para expressar a Deus tudo o que a nossa alma precisa. E quando isso acontece, há esse sentimento de lacuna. O apóstolo Paulo vai dizer que essa é a nossa fraqueza. E é por isso que o Espírito vem então interceder por nós com gemidos que não se expressam com palavras, ou na sua tradução talvez mais antiga, com gemidos inexprimíveis, que significa suspiros que substituem palavras. É mais ou menos assim: você se ajoelha para orar, e é como se o Espírito Santo viesse, se colocasse ao seu lado e dissesse assim: fala que eu te ajudo, fala que eu te socorro, fala que aquilo que o seu coração não conseguir expressar, eu completo. Aquilo que você não tiver palavras para falar com Deus, eu comunico a Deus e Ele vai entender tudo. Eu completo a sua oração. Então o Espírito Santo vai traduzindo a nossa oração, vai completando a nossa oração, vai comunicando ao coração de Deus aquilo que está no nosso coração. Essa é a oração do Espírito. Então por que você pode ter certeza
De que quando você orou, ainda que a tua oração tenha sido só e apenas 3 palavras: Senhor, me ajuda. Ainda que a tua oração, às vezes por causa da dor da alma, não é verdade que tem algumas coisas, alguns assuntos, alguns temas que nos doem tanto que a gente sequer consegue falar? A gente até prefere não falar, porque falar dói. Tem temas que são muito confusos na nossa mente ainda. A gente não consegue expressar, mas porque ainda que você, na sua experiência de oração, tenha essa dificuldade, e ainda que a tua oração tenha sido então uma oração sem palavras, ainda que a sua oração tenha sido apenas um olhar para o céu e um suspiro, ainda que a tua oração não saiu, só saiu lágrimas, porque você pode entender, compreender e descansar que ainda que a tua oração tenha sido uma oração sem palavras, Deus ouviu a oração e entendeu tudo. Entendeu tudo. Porque, primeiro, irmãos, o poder da oração não está em quem ora, está em quem ouve. Você já viu mãe? Mãe quando está assim com um bebezinho, o bebezinho não consegue falar tudo. O bebezinho às vezes só consegue chorar, mas a mãe entende. É cólica, é fome, é sede, é sono. Não teve palavras, mas houve comunicação. Às vezes, as comunicações mais profundas se dão sem palavras. Tem momentos que, na verdade, as palavras só atrapalham. Tem vezes assim, irmãos, que eu pego minha filha e eu pego aquele rostinho e ela olha para mim e ela sorri. E ali há uma comunicação de tanto afeto, de tanto amor, de tanta confiança mútua, que não se precisa falar nada. Palavras ali só iam tumultuar o que está sendo comunicado de forma tão clara. Quem diz para a gente comunicar alguma coisa, a gente precisa sempre de palavras. Um olhar comunica. Um olhar terno, um olhar de amor, um olhar reprovador, tudo comunica. Um gesto comunica. E, segundo, irmãos, porque antes de Deus atentar para o que você está dizendo, Jesus mesmo nos recomendou evitar a verborragia nas orações, evitarmos as palavras pomposas, como que para criar efeito. Jesus mesmo diz: olha, quando você for orar, entra no teu aposento, fecha a porta do teu quarto, e o teu pai que te vê em secreto, te recompensará. Ou seja, antes de Deus atentar para aquilo que você está falando, Deus olha o teu coração. Deus olha a tua intenção, Deus olha a tua motivação. Por isso que, com razão, um pastor já disse que oração, antes de ser algo que Deus ouve, e Deus não se deixa impressionar com palavras humanas, antes de ser algo que Deus ouve, oração é algo que Deus vê. Deus, irmão, irmã, só precisa ver você orando. E isso para Ele já falou tudo. Então talvez você um dia não vai ter forças para falar. Você não vai ter forças para comunicar, você não vai ter clareza. Mas então se ajoelhe,
fique quieto diante do Senhor, e Ele já vai ter entendido tudo que o seu coração está comunicando ao coração dele, porque o Espírito Santo nos ajuda na nossa fraqueza. E segundo essa intercessão do Espírito, consiste não apenas de completar, de traduzir a nossa oração, mas essa intercessão do Espírito consiste em corrigir amorosamente, bondosamente, a nossa oração. Uma outra experiência de oração que eu tenho na minha vida é assim. Teve coisas que eu pedi a Deus quando jovem, quando muito jovem, que hoje eu agradeço por Ele não ter me atendido. Porque eu não sabia o que eu estava pedindo. Então, eu agradeço a Deus tanto pelas orações que Ele disse sim, louvado seja o Senhor que diz sim às orações, mas eu agradeço a Deus também hoje pelas orações que Ele disse não. Porque se Ele tivesse atendido o que eu estava pedindo, hoje eu estaria muito mal. Hoje eu consigo enxergar. O que eu pedia não cooperava para o meu bem, e o apóstolo Paulo vai dizer, nós não sabemos como pedir. O Espírito Santo também nos auxilia nessa nossa fraqueza, porque vai dizer o texto aqui, que o Espírito intercede pelos santos, a favor dos santos. A sua intercessão não é contra nós, a sua intercessão é a nosso favor, versículo 27, aquele, olha que interessante, que ouve as palavras, é isso que está escrito aí no seu versículo 27, e aquele que sonda os corações, sonda os corações, não está preocupado com palavras, está atentando ao coração, aquele que sonda os corações, sabe qual é a intenção do Espírito, o Espírito em nós, o Espírito Santo, intercedendo do trono do nosso coração, ele intercede pelos santos, a favor dos santos, porque ele intercede por nós, segundo a vontade de Deus, e louvado seja o Senhor por isso. Que Ele intercede por nós segundo a vontade de Deus. Isso nos salva. Porque é mais ou menos assim. Você ora, Senhor, manda mais chuva para a minha plantação, para a minha horta. E a gente sempre acha que a gente precisa mais do que de fato precisa. E aí o Espírito Santo intercede por nós, junto a Deus Pai, a Deus Filho. Olha, se a gente enviar esse aguaceiro que Ele está pedindo, vai inundar tudo. Vai dar enchente. Vai estragar a horta. Vai levar ele com o sofá, com a família, com todo mundo. Eles não vão dar conta. Então, vamos dar chuva suficiente para mais um mês. É o que eles precisam. Não é um aguaceiro. É chuva suficiente para mais um mês. E para o outro mês vamos mandar chuva suficiente para mais um mês. E depois, chuva suficiente para mais um mês. A nossa porção mensal, semanal, diária, não vai faltar. A gente ora assim, Senhor, não aguento mais. Me tira dessa situação, me tira desse deserto. Aí o Espírito Santo intercede por nós. Mas se nós tirarmos ele, ela, desse deserto agora, ele, ela não chega em Canaã. Não chega para aquilo que preparamos para ele, para ela. A terra que mana leite e mel. Então, vamos dar forças para que ele, para que ela
Caminhe mais um dia. E depois mais um dia, depois mais um dia, depois mais um dia, até que esse deserto só possa ser visto olhando para trás, porque passou e se chegou em Canaã. Tem gente que pode orar num momento de angústia extrema: Senhor, eu quero morrer. E aí o Espírito intercede por nós. Ela não quer morrer, ela quer viver. Ela só quer viver em outra fase, em outra situação. Então, vamos derramar no coração dela uma porção a mais de alegria. Vamos dar a ela um consolo para que ela não tenha tristeza sobre tristeza, para que se equilibre as suas emoções e para que ela veja que há motivo sim para viver. E aí a gente vai sendo sustentado pelo Espírito Santo de Deus, pela mão amorosa de Deus, pela mão sustentadora do Senhor, pelo seu cuidado diário, amoroso e sempre presente para conosco. Então, o compromisso de Deus para conosco não é nos dar tudo que a gente deseja, tudo que a gente acha, bate o pé dizendo que é bom, mas o compromisso de Deus conosco é nos dar tudo o que a gente precisa e tudo que de fato Ele sabe ser bom. Não é assim que a gente faz com os filhos? Por exemplo, se o teu filho pequeno olhar para aquela garrafa de gasolina e pedir para você, achando que é Guaraná, você vai dar? Se ele olhar para aquelas bolinhas de anfetamina achando que é balinha de goma e pedir para você, você vai dar? Mas e se ele pedir para você 10 vezes? E se ele pedir para você de joelhos? E se ele pedir para você no monte? E se ele pedir para você de madrugada ele bota lá o relógio para despertar, 4 horas da manhã, vai lá na sua cama, te acorda e fala: papai, por favor, papai, você vai dar? Se ele pedir para eu ir falar com você: ô pastor, intercede lá por mim, meu pai não está querendo me abençoar, e eu vou lá: ô irmão, dá o guaranazinho para ele, coitado. E aí o que você vai falar para mim? Pastor, sabe o que é? É que ele não entende ainda, mas o que ele está pedindo para mim como guaraná é gasolina, eu não vou dar isso para o meu filho. Eu falo: então você está certo, irmão. Então, irmão, o que acontece? O maior critério para Deus atender uma oração não é como a gente pede. Inclusive, um irmão hoje estava contando para a gente uma história que, eu não sei, tem alguém que quando vai orar por alguém, diz assim: mas que tipo de oração você quer, tradicional ou pentecostal? Então, não é a forma que se pede, não é quantas vezes se pede, não é o lugar em que se pede, não é quem pede. A questão maior para Deus, o critério maior é o que se pede. Se o que se pede de fato é bom, porque Ele é Pai, Ele nos ama. O compromisso dEle é nos dar o que Ele sabe ser bom. Isso não significa que não tem momentos na nossa vida que a gente não tem que ajoelhar, que a gente não tem que colocar o rosto no pó, que a gente não tem que fazer vigília, que a gente não tem sim que acordar de madrugada, ou Deus nos acorda, né? E a gente se ajoelha e a gente vai orar. Isso não quer dizer que a gente não tenha que compartilhar os nossos pedidos para com a igreja, porque a oração de um justo tem muito poder, tem o seu efeito. A Bíblia diz para a gente interceder uns pelos outros. Não quer dizer nada disso. Não quer dizer que a gente não tenha que perseverar na oração. Jesus mesmo disse que a gente não deve desanimar da oração. Não quer dizer nada disso, só estou querendo dizer que o critério maior para Deus será esse: é bom.
Eu já contei aqui algumas vezes, quando meu filho era bem pequeno, ele estava no berço um dia, e aí eu trabalhando, e aí ele começava a chorar, eu ia lá, colocava um brinquedinho no berço, aí ficava 5 minutos quieto, começava a chorar de novo. E eu ia lá, não estava com tempo, pegava um brinquedinho, colocava lá, outro brinquedo, ficava um pouco quieto. Mas daqui a pouco chorava, e eu, brinquedo para cá, brinquedo para lá. Quando eu fui ver, o berço estava cheio de brinquedos. E ele chorando de novo. E aí me veio assim, mas espera aí, que tipo de adulto eu vou estar formando? Alguém que não fica satisfeito com nada por mais de 5 minutos. E já está chorando de novo. Ah, vai chorar então. Aí chorou. E eu lá. Você já teve impressão assim que você ora e parece que Deus está em silêncio? Guardadas as devidas proporções, então chorou, até que uma hora parou. Parou de chorar, até fiquei assim. Olhei, devagarzinho. Estava lá. Satisfeito, quieto, brincando com os seus brinquedos. Então, no dia não ganhou mais um brinquedo, mas ganhou algo mais importante. O aprendizado do contentamento. Quando a Bíblia diz que Deus age em todas as coisas para o nosso bem, esse bem é formar em nós o caráter de Jesus. Então Deus vai agir em todas as coisas, irmão. Nessa luta que você está passando, nessa situação, para você sair dela mais parecido com Jesus. Porque esse é o propósito de Deus para nós. Sermos o povo de Deus, a família de Deus, na qual Jesus é o primogênito, dentre muitos irmãos. Não foi ele que disse assim? Olha, qual é o pai que se o filho pedir pão, o pai vai dar uma pedra? Se o filho pedir um peixe, o pai vai lhe dar uma serpente? Se o filho lhe pedir um ovo, o pai vai lhe dar um escorpião? Ora, se vocês são maus e sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o Pai Celestial dará boas coisas àqueles que lhe pedem. E a melhor coisa, segundo o Evangelho de Lucas, é o Espírito Santo. Então, porque o Espírito Santo, ele intercede por nós, traduz a nossa oração, completa a nossa oração, intercede a nosso favor. Irmãos, nós nunca oramos sozinhos. Vá orar hoje. Vá colocar diante do Senhor o que está no seu coração, porque quando você se ajoelhar para orar, o Espírito Santo vai interceder por você. E a sua oração vai chegar lá no céu, e no tempo certo, ela vai ser respondida, segundo a vontade de Deus. Então vamos orar, com a certeza de que, porque o Espírito Santo intercede por nós, Deus vai entender tudo. E vai nos responder, seja qual for a resposta, para o nosso sumo bem. Porque como ele vai dizer aqui, sabemos que Deus faz com que todas as coisas concorram para o bem daqueles que o amam, dos que são chamados segundo o seu propósito. Que assim seja na minha vida, que assim seja na tua vida, para a glória de Deus. Amém.